vídeo do canal e hoje eu estou aparecendo aqui com a cara lavadinha, mas não é um vídeo de maquiagem, eu não vou me maquiar com vocês, mas é sobre um utensílio que a gente usa pra se maquiar. Na verdade, eu ia começar a me maquiar pra gravar um outro vídeo pra vocês, e aí eu me dei por conta de que os meus pincéis favoritos de maquiagem estavam imundos. E assim, gente, eles estavam... Eu vou mostrar pra vocês que não dava nem pra mexer as cerdas dos pincéis, de tão, assim, cabulosos, sabe? Tava naquele nível tenso já, tava naquela situação feia de pincéis. E vocês já me perguntaram algumas vezes de como é que eu lavo os meus pincéis, como é que eu higienizo os meus pincéis e faço também eles durarem por bastante tempo. Eu tenho alguns pincéis que tem pra mais de 6 anos, 5 anos e os pincéis estão intactos. E não são pincéis caríssimos não, são pincéis baratinhos, pincéis da Macrylan. Enfim, o mercado nacional ele tem pincéis muito bons e muito baratos, claro que são de cerdas sintéticas, mas que dependendo aí da forma que você faz a manutenção mesmo, esses pincéis eles podem durar por muito tempo, então eu vou compartilhar essas dicas com vocês. Mas antes de conferir as dicas e passo a passo de como eu lavo os meus pincéis, aproveita para se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito e caiu aqui de paraquedas. Não deixa de marcar no sininho para receber a notificação, assim toda vez que eu subir um vídeo novo você vai receber aquela notificaçãozinha ali do YouTube, sabe? Em primeira mão. E é claro, me segue lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, tudo Paty Neves, que eu tô sempre compartilhando alguma novidade com vocês por lá. Para higienizar os meus pincéis, eu vou utilizar esse detergente da EP que não tem fragrância e é hipoalergênico. E eu gosto também de utilizar um pote para poder deixar os meus pincéis de faces de molho. Eu vou colocar de 1 a 2 dedos de água nesse recipiente e a quantidade de água vai ser correspondente à menor cerda do pincel que for ficar de molho. Eu tô mostrando aí para vocês para ficar melhor ilustrado, porque essa água não pode ir para a base do nosso pincel. Ela não pode ultrapassar aí a altura das cerdas. Quando a água entra para dentro do pincel, as cerdas ficam danificadas e elas vão soltando ao longo do tempo. Eu vou colocar esse potinho no micro-ondas e eu vou deixar aí pelo menos 1 minuto. Vou colocar uma quantidade aí de detergente correspondente à quantidade de pincéis que eu vou colocar depois. E agora sim a água vai começar a ficar suja. Olhem que facilidade para sair essa gordura, esse excesso de produto dos pincéis. E agora é só você colocando aí todos os pincéis de faces, que normalmente são os que ficam com maior quantidade de resíduos, maior quantidade de gordura dos produtos mesmo. Então eu vou deixar de molho de pelo menos uns 2 a 3 minutos. E enquanto os pincéis ficam de molho, hora de lavar os pincéis de olhos. Para isso eu vou utilizar essa esponjinha de silicone que eu comprei numa farmácia e se eu não me engano foi uns R$5. Vou pegar então um pincelzinho de olhos, vou umedecer ele naquela água ali que a gente tá deixando os outros pincéis de molho. Vou colocar uma gotinha de detergente e eu vou começar a fazer movimentos circulares nessa esponjinha. Se achar necessário, dê mais uma molhadinha naquela água e volte a fazer movimentos circulares. Não precisa colocar mais detergente. E depois é só enxaguar. Lembrando que na hora de enxaguar a gente também tem que se preocupar em não deixar a água entrar para dentro dos pincéis, porque isso vai danificando a longo prazo. É muito importante a gente higienizar os nossos pincéis. Eu gosto de fazer isso pelo menos uma vez no mês, dependendo da quantidade de usos que eu dou para aquele pincel, porque quanto mais o pincel tiver sujo, o resultado da sua maquiagem vai ficar feio e também acumula bactérias e aí pode te causar espinhas, pode te causar alergias, danos à pele e não queremos isso. Então lembre-se sempre de manter os seus pincéis bem limpinhos. Outra dica muito boa é quando as cerdas do pincel forem mais longas, seja natural ou sintética, é não ficar fazendo movimentos circulares. Eu sinto que isso dá uma embolada nas cerdas, não fica tão bonito e também elas vão se abrindo conforme o tempo. Então eu apenas faço aí movimentos de vai e vem, movimentos mais compridos nessas cerdas e depois eu enxago normalmente protegendo a base.
Lembra daquele pincel kabuki que estava com as cerdas duras de tanta base? Então, olha como é que ele sai do molho. Fica muito mais fácil de higienizar assim. Agora é só a gente fazer movimentos circulares e repetir o mesmo processo e o pincel tá limpinho, novinho e sem esforços. E agora chegou aquele momento da esponja. Observem como a esponja ela tá menorzinha porque ela não está úmida e ela tá bem sujinha. A primeira coisa que eu gosto de fazer é deixar essa esponja bem molhada, deixar que ela absorva bastante água. Isso porque depois vai facilitar para ela não sugar tanto do sabão. Vou colocar a esponja num pote com água e um pouco de sabão e eu vou levar para o micro-ondas por volta aí de 1 minuto, 1 minuto e meio, depende da quantidade de água que tiver no pote. Eu poderia ter usado um potinho menor, mas aí eu utilizei esse que já estava aí na função. Passado-se aí aproximadamente 1 minuto, hora de tirar a nossa esponjinha do micro-ondas e observem que a água não vai estar super quente. Mais uma vez, é somente uma água morna para poder facilitar a retirada aí dos resíduos de maquiagem. E agora é a hora daquele momento de você ficar mergulhando ela e apertando bastante para poder tirar todo o excesso que tiver de produto. E por último, eu enxago a esponja na água corrente e agora ela está sem resíduos de maquiagem, sem sabão. Ou seja, uma esponjinha novinha, pronta para ser utilizada de novo. Agora comenta aqui embaixo pra mim como é que você cuida dos seus pincéis, como é que você faz pra manter a vida longa deles e qual é o seu pincel mais antigo. Ó, mas não vale ser aquele pincel antigo, mas que já tá capenga e que você nem usa, não. Eu quero aquele pincel antigo que quando ele tá limpinho você até empresta pra uma amiga. Eu mostrei aí pra vocês que eu lavo com um detergente neutro, que é um detergente que não me dá alergia e nem nada, mas eu já usei outros tipos de sabonete. Eu já usei um sabonete da Marina Smith que vende no site da Sephora, que é muito bom, é específico para pincéis e é muito cheiroso e assim, com uma gotinha de produto você consegue fazer uma higiene muito boa e o pincel assim, ele consegue ficar sem resíduo nenhum de maquiagem. Então se vocês também têm algum produto, alguma coisa diferente que vocês usam para higienizar os pincéis, comenta aqui embaixo pra mim. Então esse foi o nosso vídeo de hoje, clique em gostei que é muito importante pro crescimento aqui do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!